Olá pessoal, eu sou o Fábio Batista e esse é o segundo vídeo do nosso bate-papo sobre trabalhos assíncronos. Para a gente poder ter uma ideia do que exatamente executar, eu vou propor o desenvolvimento de um pequeno programa com algumas características que são duas ações de forma assíncrona ao seu processo principal, ok? Na primeira ação, o fluxo que vai ser transferido para essa thread, ela deverá seguir sem a intervenção do nosso usuário. Ele vai apenas reportar o progresso e a finalização da ação. Então, um exemplinho bem simples aí para a gente poder demonstrar a utilização disso na prática. Eu, de antemão, já deixei o nosso form pronto. Vamos dar uma repassada rápida para a gente ganhar tempo aí, né? E tratar do que realmente nos interessa. O componente que eu havia mencionado, que nós vamos utilizar para executar esse projetinho, é esse componente aqui, ó, aba componentes, né, background worker, ok? O que é que você vai fazer? Você vai clicar e arrastar o seu form e ele vai aparecer aqui na parte de baixo, ok? Então vamos rapidamente aqui nomear, né, BW de background worker, ação 1. Legal. Vamos dar uma olhada nas propriedades do componente e nos seus eventos para a gente poder ter uma ideia inicial de como trabalhar para executar essa tarefa. Bom, o componente tem duas propriedades aqui. Uma que que você determina se o componente vai reportar o progresso da ação. Uma segunda, que define se o componente vai suportar cancelamento da execução, na execução, né, que você vai poder executar o cancelamento, e nós vamos utilizar, na verdade, os dois, ok? Bom, os eventos possíveis para esse componente, background work, ok? Do work, o trabalho, né? Então, qual é a ação que ele vai executar? Progress change, a mudança, né, no progresso da ação, é o que vai retornar para a gente como é que anda a execução da nossa ação. E a finalização do trabalho, né? Quando ele finalizar o trabalho e finalizar a thread, ele vai nos dar a possibilidade de manipular esse momento da execução. Vamos lá então. Primeira coisa a fazer, vamos definir aqui para a ação 1, né, que ela vai nos retornar o progresso, ok? E que ela, nesse primeiro momento, como dizia a nossa proposta, não vai dar a possibilidade de cancelamento. Vamos definir qual vai ser a ação, o código que vai ser executado quando criar então esse trabalho assíncrono, ok? Veja, o que nós tivermos aqui dentro desse método é o que vai ser executado, vai ser a nossa ação, ok? Então vamos começar aqui fazendo o seguinte. Nesse primeiro momento nós vamos utilizar o nosso console para imprimir algumas mensagens para que a gente possa acompanhar o decorrer aí da ação, ok? Vamos fazer uso aqui de um recurso da classe thread, de um método, aliás, que se chama sleep, dormir, tá? Exatamente, ele faz exatamente o que o nome descreve.
ele dorme. E esse sleep, ele espera que a gente diga para ele o tempo que ele deve dormir. Né? Então vamos dormir aqui por 2 segundos. E o que é que esse sleep faz? Ele faz o seguinte, ele pega o processo, a thread onde ele foi colocado, e faz com que o processamento dela adormeça, nesse caso, por 2 segundos. E vai imprimir para a gente finalizada ação número 1. O método que vai ser executado no processo paralelo já está criado. Ok? Nossa primeira estrutura. O que nós precisamos fazer agora? Nós precisamos dizer que, então, ao clique desse botão, nós queremos iniciar o processo que está relacionado com esse componente background worker aqui. Okay? Então, 2 cliques no botão e nós vamos dizer o seguinte. Para o componente BW ação 1, quando eu clicar nesse botão, eu quero que ele execute o método runWorkerAsync. Ok? Vamos rodar para ver o que é que vai acontecer? Vamos lá então. F5, apareceu aqui a nossa tela, nós vamos clicar em iniciar ação 1. Ok, veja lá, iniciada ação 1, finalizado ação 1. Legal? Vamos fazer o seguinte, para ficar mais visível esse processamento, vamos fazer o seguinte. Vamos criar aqui uma estrutura de um laço for aqui, e aqui nós vamos colocar 1 segundo, certo? E vamos colocar aqui alguma coisa visual também, para a gente poder ter uma ideia melhor. Então nós vamos colocar aqui, ó, processando, e vamos somar aqui o nosso contador, ok? Vamos lá então, vamos ver como é que vai ocorrer aí. F5, legal, vou iniciar minha ação. Iniciou a ação, processou 1, processou 2, processou 3, 4, 5, finalizou a ação 1. Ok? Então, dessa vez deu para a gente ter uma boa ideia. A cada vez que ele correu o laço, o for, ele esperou 1 segundo, iniciou novamente, esperou 1 segundo, e aí a gente viu o início, o meio e o fim do processo paralelo. Certo? Maravilha. Seguindo a nossa proposta de desenvolvimento, nós precisamos fazer o seguinte. Nós precisamos definir, nós queremos ser avisados quando essa thread for finalizada. Então nós vamos vir aqui, clicar no nosso componente, vamos vir aqui, ó, 2 cliques, tá? Ele vai abrir um método aqui. Então nós queremos o seguinte. Ao invés de escrever então que ela foi finalizada aqui dentro do processo, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer isso dentro do método que nos avisa quando a ação foi finalizada. Ok? Então, só copiei e colei aqui, a ação 1 foi finalizada, e a partir daí então, assim que ela terminar o processo, ela vai chamar esse método e vai executar o que tiver dentro dele. Vamos lá? Vamos ver se é isso mesmo. Vamos lá, iniciar ação 1. Legal, processando. 1, 2, 3, 4, 5. Finalizado, ação 1. Veja então agora que nós não temos mais a escrita no console dentro do work, ok? Do método onde está a ação que vai ser executada. E que toda vez que a thread for finalizada, ele vai executar esse método aqui, ó, tá? Legal. Então, nós precisamos agora fazer o quê? Nós precisamos definir o método de retorno de progresso. Vamos lá no nosso componente, vamos clicar aqui, vamos clicar nele e vamos clicar no evento Progress Change. Ok? Legal. Então, a cada momento que eu disser para o componente, olha, avisa lá a minha thread principal que eu
estou nesse ponto, estou nesse exato momento do processamento. Nós vamos utilizar esse método aqui. É esse método que ele vai chamar e ele vai executar o que tiver aqui. Nesse ponto é bastante interessante porque nós vamos começar a trabalhar com informações que transitam entre as threads, ok? O componente já encapsula esse processo, esse trabalho e já nos dá isso pronto para a gente utilizar. Então eu vou enviar uma informação da thread secundária para a thread principal e informando em que pé está a minha execução, onde é que eu estou. Então o que é que nós vamos fazer agora? Ao invés de escrevermos isso aqui no console dentro da ação, veja que agora nós estamos desmontando o nosso método ali de execução do trabalho, né? Nós vamos fazer isso aqui dentro, ok? De que forma? Nós vamos fazer o seguinte. Primeira coisa, como é que nós informamos para a nossa thread principal, que através desse componente, que a nossa situação? Nós utilizamos um método do componente chamado report progress, ok? Esse report ele tem duas assinaturas o método, tá? Se você analisar aqui, ó, você pode passar um int que é o percent progress, ok? A porcentagem que você já executou da tua ação, e você pode passar um objeto, ok? De estado, que no nosso caso vai ser uma string, certo? Então legal. O que é que nós vamos passar aqui? Nós vamos passar então como percentual do progresso o nosso contador e vamos passar como string aquele processando, ok? A gente poderia trazer esse processando para dentro do método process change aqui, progress change, mas eu vou fazer isso para vocês poderem ver a passagem dos parâmetros para o outro método, ok? E desse lado aqui, nesse método, nós vamos utilizar essa variável aqui, ó, esse E, que é uma classe do tipo Progress Change Event Args, ok? Que nos dá algumas opções. Tá? O que é que ele nos dá? A porcentagem do progresso que a gente informou aqui em cima, ok? Através da chamada desse evento aqui, e desse método, e também nos dá o user state, que seria a string que nós estamos passando para cá. Então nós vamos fazer o seguinte, vamos concatenar isso aqui, ok? Vamos dar um espaço aqui e vamos por aqui, ó, o e percent, ok? Vamos executar então, vamos ver como é que vai se comportar. Vamos lá, iniciar a execução, tá lá, ó, processando 1, processando 2, processando 3, processando 4, finalizando a ação, ok? Quero fazer com vocês aqui, utilizando aqui um breakpoint, só para a gente ver que ele vai passar por aqui toda vez que ele chamar então esse report progress aqui, ok? Vamos lá, F5, iniciar, tá lá, iniciou, veio aqui, vai passar processando 1, olha lá, já parou aqui de novo, processando 2, processando 3, processando 4, e eu vou pôr um breakpoint aqui para vocês verem quando ele passar para o método de finalização. Processando 5, e ó, onde o nosso breakpoint parou aqui, onde o nosso debug parou. No processo de finalização, vai printar para a gente agora essa frase no console e finalizou o processo. Ok? Então, a grande vantagem de utilizar um componente é ele nos proporcionar toda essa estrutura para trabalhar com a transmissão de dados entre threads e enfim. Ficamos por aqui então nessa vídeo e na próxima a gente vai prosseguir com a nossa proposta aí de desenvolvimento, ok? Um abraço e até mais.